Boa tarde, damos início hoje ao lançamento do projeto Pleno Nutrir, um projeto da Curadoria de Projetos da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Estadual Vale do Acaraú. É com muito prazer e muita satisfação que damos início hoje à execução desse projeto. Ele já foi planejado há algum tempo pela professora e pró-reitora doutora Cleidmar Rodrigues, juntamente com a minha pessoa, e agora estamos realmente dando o pontapé inicial para a realização desse projeto que acreditamos que aumentará muito a qualidade de vida dos nossos servidores, técnico-administrativos, funcionários terceirizados. Eu vou apresentar agora, antes de passar a palavra para, mais uma vez, a pró-reitora Cleidmar e depois para a doutora Ana Lúcia, apenas algumas diretrizes do que nós pensamos sobre o projeto Pleno Nutrir. Tá? Então, o objetivo deste projeto é debater um pouco sobre a nutrição saudável, orientação nutricional, reeducação alimentar, que também é um tópico muito importante para a gestão da nossa saúde, sobretudo nossa saúde nutricional. O objetivo, entre outros, do projeto é identificar, divulgar, refletir também sobre o enfrentamento aos novos desafios da alimentação e nutrição, seja de acordo com o Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, como também o que está em voga no Sistema Único de Saúde, os objetivos nacionais e regionais também. Nós sabemos que a nutrição regional, sobretudo na nossa área aqui, também é algo que deve ser refletida, Então, há toda uma discussão, por exemplo, sobre alimentos regionais, que é muito interessante. E também o nosso objetivo é participar de ações e atividades com foco na vigilância, promoção, prevenção, do cuidado, tudo relacionado à nutrição, Além, é claro, de articular e cooperar com pesquisas, eventos de divulgação e de debate sobre esse tópico. Então, agora, para compor, digamos assim, essa mesa virtual, passo para a nossa pró-reitora Cleidmar Rodrigues para uma pequena palavra e depois passaria a palavra para a doutora Ana Lúcia. Bem, eu quero mais uma vez enfatizar a minha satisfação, a satisfação desta Pró-Reitoria de estarmos colocando em evidência um dos nossos projetos, dentro dessa concepção da Agenda 21, dizer que ele vai auxiliar bastante as nossas vidas, mudar também culturas já existentes, fazer com que as pessoas se permitam outras experiências alimentares, que sejam realmente mais nutritivas, que possam nos garantir uma saúde, que nos permita trabalhar bem, ter um momento com a família, na sociedade como um todo, com muita saúde, principalmente em tempos pandêmicos, que nós também tivemos que ficar reclusos nas nossas residências, pessoas que nem sabiam como manipular os alimentos, tiveram que aprender no curto espaço de tempo. Então, esse projeto chega num momento muito oportuno, para que a gente possa aproveitar todas essas situações e interferir produtivamente, positivamente na melhoria da qualidade de vida dos nossos colaboradores. Passo então a palavra. Antes disso, doutor, eu gostaria de lhe pedir para fazer a leitura do currículo da doutora Ana Lúcia Holanda, para que depois a gente passasse então a palavra para ela, ok? Esse currículo ele foi encaminhado a vocês através do material de divulgação dessa nossa live, mas é sempre bom a gente enfatizar quais são as áreas de formação da doutora Ana Lúcia, o que ela já fez ou vem fazendo como profissional na área de nutrição, para que a gente possa então entender como ela vai construir essa trajetória juntamente conosco. Por gentileza, doutor. É com prazer, então, que eu anuncio a biografia da doutora Ana Lúcia Holanda Oliveira. Ela, como dissemos, é a profissional referencial técnica desse projeto Pleno Nutrir, na Progep-UVA. Ela é nutricionista graduada pelo Centro Universitário Uninta. Ela também é especialista em nutrição clínica e esportiva pelo Instituto de Formação Superior do Ceará, IFESC.
Ela também é nutricionista do restaurante universitário RU da nossa universidade, a UVA, desde 2018. Também é nutricionista fiscal com atuação em controle e gestão de alimentos. E também atua no atendimento clínico e funcional esportivo em consultório privado. Então agora temos a honra e o prazer de passar a palavra à doutora Ana Lúcia. Fique à vontade, doutora. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação muito grande em estar aqui com vocês, né, da nossa universidade, de vários setores, né, e poder passar um pouquinho da minha atuação, poder contribuir, né, com a minha formação, com informações, com orientações sobre a nutrição. Eu vou passar um slide, eu vou compartilhar com vocês a tela, tá certo? Para a gente acompanhar direitinho. Todos estão me escutando bem? Sim, doutora. Estamos ouvindo e vendo muito bem. Estão conseguindo visualizar? Sim, doutora. Sim. Sim. Carrega. Pronto, vamos iniciar agora. Como a professora Cleidmar e o professor Fabrício bem me apresentaram, né, eu me chamo Ana Lúcia, eu sou nutricionista, já atuo na área clínica, né, em consultório desde 2016 e também na área de gestão de alimentos. E desde 2018 eu estou atuando no restaurante universitário com a missão de garantir a qualidade das refeições, também de realizar planejamento, organização, supervisão do local, ajudando também no direcionamento operacional, né, sendo responsável por garantir a melhor execução do serviço para a universidade. Eu recebi também o convite da professora Cleidmar de participar do projeto Pleno Nutri, para atribuir o meu conhecimento e minha prática, né, no projeto. Fico muito grata por contribuir com a minha formação. Eu construí um e-book, né, sobre organização e planejamento. Essa perspectiva é só do primeiro e-book, né, do primeiro trabalho que a gente tem dentro do projeto. E o e-book, ele é um livro digital, certo? Que ele pode ser acessado tanto pelo celular, como pelo tablet, como também pelo computador. É de fácil visualização, a gente consegue personalizar e também ele tem uma linguagem simples e fácil de entender. A nossa perspectiva é abordar vários assuntos dentro da nutrição, dentro da alimentação, né? Abordando a alimentação, nutrição, saúde e também doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, entre outras, que eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, né, da alimentação associada com as doenças, certo? A gente vai deixar as perguntas, né, as dúvidas para o final, certo? E aí vocês podem deixar tanto no bate-papo, como também se quiserem abrir a câmera. No final vocês ficam à vontade, ou se quem quiser me procurar, eu fico sempre na praia, para a gente conversar, tá certo? Eu espero conseguir repassar informações, orientações através desse e-book. E logo mais nós teremos outros formatos de mídias digitais para a gente estar trabalhando dentro do projeto, certo? E aí, quais são os objetivos, agregando, né, o que o professor Fabrício já falou, dos objetivos do projeto Pleno Nutri, de levar conhecimento sobre saúde, nutrição e alimentação saudável, conscientizar e estimular
através de materiais educativos e campanhas, a importância da alimentação saudável, com vista à promoção da saúde e da qualidade de vida, e orientar também as pessoas a ter uma relação mais leve e equilibrada com a comida. Muitas pessoas, às vezes, procuram comer mais saudável, né? Hoje em dia, depois da pandemia, a gente se encontrou mais em casa, tendo que fazer muita coisa, cozinhar e até mais organização na rotina alimentar. Mas muitas vezes as pessoas não sabem por onde começar. Elas sabem que precisam comer mais frutas, mais verduras, até beber mais água, mas não sabem como colocar isso em prática. E eu acredito realmente que para a gente ter uma boa relação, né, com a comida, a gente pode sim ter uma relação mais leve e prazerosa. E aí, segundo a OMS, por que a gente acha que é tão difícil comer de forma saudável? Segundo a OMS, saúde é um completo bem-estar físico, social e emocional. Pensem comigo, a gente precisa estar bem fisicamente, socialmente e emocionalmente, tá? Para a gente ter saúde. E aí, por que falar de organização e planejamento dentro da nutrição? Quando a gente já pensa em organizar e planejar, conseguimos visualizar melhor a situação que nós estamos inseridos. Consequentemente, a gente consegue economizar tempo e também adquirir mais praticidade na nossa rotina. E aí a gente já consegue fazer boas escolhas e deixar a nossa rotina mais rápida e mais dinâmica. E aí a gente consegue também ter um estilo de vida mais sustentável e duradouro. E aí também a gente pensa sempre com essa parte da organização e do planejamento. Eu gosto muito de falar isso para os meus pacientes, que com essa organização e com o planejamento, a gente precisa ter não só na nossa rotina alimentar, mas também na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, porque isso reflete muito na nossa economia, né, nossa economia financeira. A gente também tendo uma melhor organização e planejamento na rotina alimentar, a gente também tem um melhor relacionamento com a comida e um melhor relacionamento com o nosso corpo. Eu vou dar um exemplo para vocês imaginarem de um guarda-roupa. A gente tem um guarda-roupa e a gente não sabe onde está a roupa limpa, a roupa suja, a roupa de sair e a roupa de ficar em casa. Será que isso atrapalha na hora que a gente precisa sair de casa? Isso também serve tanto para a nossa vida pessoal, né, como na nossa vida profissional. A gente precisa ter essa organização, esse planejamento no nosso dia a dia. E aí a gente vem falando da rotina, né? A gente sabe que a nossa rotina hoje em dia é muito corrida. A gente precisa ter tempo para trabalhar, a gente precisa se organizar para estudar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar também da saúde e da alimentação. A gente acaba primeiro cuidando de casa, dos filhos, do trabalho, e a nossa saúde, a nossa alimentação vem por último. E aí a gente acaba esquecendo um pouco disso, e quando a gente vem querendo cuidar, é quando a gente já tem início de alguns sintomas ou sinais que a gente precisa procurar um auxílio médico. E a minha dica é começar hoje, né? Começar com o que você tem, as armas que a gente tem, né? A gente não pode esperar o momento e a hora certa, a hora perfeita para a gente começar algo. A verdade é que nunca vai ter, se a gente esperar pelo momento perfeito, a gente nunca vai iniciar, né? Então é começar hoje com as armas que a gente tem. Tanto a alimentação, quanto a organização, na rotina alimentar, a prática de atividade física. E aí na rotina a gente precisa ter sempre o quê? Eu sugiro muito o quê? Para a gente começar a se organizar e se planejar. Ter sempre um cardápio, né, em relação à alimentação, à rotina alimentar. Ter sempre um cardápio dentro do seu plano alimentar e principalmente dentro da sua realidade, né? E colocar em algum lugar visível, né? Que a gente possa sempre
visualizar aquele cardápio. Pode ser na cozinha, pode ser na geladeira, e é ele que vai te nortear na confecção da tua lista de compras, né? Consequentemente, as compras podem ser semanais, ou mensais, ou no dia a dia. Anote em uma agenda tudo que você precisa para a semana. Para fazer a gente pode fazer um checklist diário, e só ir lá, quando a gente completar alguma tarefa, alguma atividade, ir lá e marcando. Se necessário, a gente também pode colocar lembretes no celular, fazer anotações no bloco de notas do celular, e isso vai ajudar muito. Até para quem não tem aquele hábito de beber água, que a gente acaba esquecendo, né? É importante que um dia antes a gente já organize todos os alimentos, né? Nós que trabalhamos por exemplo, manhã e tarde, a gente já sai de casa já com a alimentação. Se a gente quer ficar o dia inteiro no trabalho, né? A gente já pode visualizar o cardápio, já pode organizar um dia antes, para a gente não ter risco nem de esquecer, né? E também não acabar pedindo os fast foods de delivery, tá certo? E aí a gente começa a organizar a rotina, né? Alguns pontos bem importantes para a gente começar a organizar. Fazer o planejamento e a organização, né? Das tarefas, que auxiliam muito no foco, no autocontrole e na motivação das atividades rotineiras, né? Nos objetivos e metas. Isso acaba também diminuindo muito a ansiedade. Fazer mudanças, né? Fazer mudanças aos poucos para criar um hábito. A gente tem que ter feito isso diariamente. Acaba que a repetição de uma ação, ela acaba virando um hábito. Por exemplo, para a gente iniciar a ingestão de frutas e verduras, a gente deve consumir pelo menos uma porção por dia, tá? E sempre tentando variar. Não exagerar, porque a motivação exagerada, ela acaba que é perigosa e costuma não dar certo, e a gente acaba não fazendo as mudanças corretas, né? A gente acaba fazendo mudanças muito radicais. Por exemplo, se você consome refrigerante todos os dias, a gente não deve retirar bruscamente. A gente deve fazer o quê? Vai diminuindo aos poucos até cessar a quantidade, tá? Criar metas pequenas, metas realistas, tá? Escolher metas pequenas e não exagerar. A alegria de começar e concluir uma meta é sempre motivacional. Então, tem que ser metas realistas. Recomeçar quando necessário. Não esperar pela segunda-feira para a gente começar, né? Também não desanimar. Hoje é quinta-feira, então por que não começar hoje? Porque esperar só pela segunda-feira para a gente iniciar, seja atividade física, seja um planejamento alimentar. E parar por alguns dias não fará você perder o hábito totalmente. Precisou viajar a trabalho, precisou viajar porque é um feriado. Não desanimar por conta disso. Voltou na segunda-feira ou outro dia da semana, retornou às atividades, retornar à vida normal, retornar às atividades físicas, à alimentação, vida normal, vida que segue. Também mudanças de hábitos, o que é que a gente deve sempre lembrar? Praticar atividade física regularmente, sempre respeitando os seus limites. Seja a caminhada, seja a corrida, seja a musculação, seja o crossfit, seja qualquer atividade física, a gente deve procurar uma atividade física que nos dê prazer, que a gente coloque a roupa leve, coloque o tênis e vá sem achar ruim, sem reclamar, e sempre respeitando os limites. Ter uma boa qualidade de sono, né, dormir de 6 a 8 horas por noite. Cuidar da sua saúde intestinal. O nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro, então a gente precisa estar com o intestino 100% saudável. É ele que absorve todos os nutrientes, né, da nossa alimentação, e se o intestino ele não está saudável, a gente já começa a ter alguns sinais e sintomas presentes na nossa rotina, e aí a gente precisa avaliar e investigar o que é que está acontecendo. Ter uma boa ingestão de água. Eu coloquei aqui o cálculo para que vocês podem depois fazer para descobrir a ingestão diária, né? A gente sempre multiplicar o nosso peso por 35 ml, essa é a ingestão diária sugerida, tá certo?
Também conhecer novos temperos, novas formas de preparo, isso vai ajudar bastante a não enjoar da comida. Sempre tentar variar o máximo, nós temos aí uma infinidade de opções. Com um alimento, a gente consegue fazer várias preparações. Não deixar a comida monótona, não deixar a comida sempre ser aquela mesma opção todos os dias, a gente tentar variar ao máximo conforme a nossa realidade, certo? Praticar o autocuidado, né, respeitando os nossos limites, separando um tempo também para a gente, né, quando necessário fazer sim terapia e reconhecer os nossos momentos gatilhos para evitar momentos de ansiedade e estresse. Todos estão conseguindo acompanhar, estão conseguindo me ouvir bem? Podem responder aí no chat. Sim, doutora. Ok. E aí a gente vai para a lista de compras, né? Que a lista de compras é muito importante para a gente ter uma ideia como é que vai ser o nosso cardápio semanal, né? Olhar também sempre na geladeira, na despensa, no armário, o que a gente já tem, para não comprar em excesso e também não ter desperdício. Evitar fazer compras com fome, porque acaba que a gente vai sempre querer algo mais e acaba que, no final das contas, o mercantil, né, vai sair um pouco mais, os custos vão ser mais altos. Pesquisar sempre sobre os alimentos da safra, os alimentos da época, para a gente estar sempre variando, e eles têm um custo mais baixo. E limitar também o número de alimentos industrializados, né, como os refrigerantes, alimentos enlatados, ultraprocessados, porque eles são ricos em calorias, sódio, gordura e também aumentam no valor final da nossa compra. E por que consumir alimentos da época, alimentos da safra? Eles têm uma menor quantidade de agrotóxico, são mais nutritivos, têm mais sabor, são mais saborosos, né? São mais baratos, pois precisam de menos recursos para o cultivo. E também tem protetor em relação ao risco de obesidade e sobrepeso. A gente costuma muito falar, acho que muitas pessoas já ouviram essa frase, né? Desembale menos e descascar mais. A gente desembala menos produtos industrializados e descascar mais frutas, né? Hoje a nossa alimentação, pela correria do nosso dia a dia, a gente acaba por produtos mais fáceis, mais práticos, mas a gente também consegue ter uma alimentação mais saudável, mais natural, com alimentos, né, alimentos mais práticos, mais fáceis de preparar, certo? E aí eu vou focar em quatro tipos de alimentos que a gente tem. O primeiro são alimentos in natura, que são as frutas, as verduras, né, os legumes. São alimentos que a gente encontra na natureza, né? Não tem conservantes, não tem aditivos químicos ou não tem nenhum produto que os modifique ou interfira na sua validade. Os alimentos minimamente processados são alimentos que passaram por um processo de moagem, limpeza, pasteurização ou desidratação, que é o caso do arroz, do feijão, das farinhas. E aí nós temos os alimentos processados, que são aqueles que recebem aditivos químicos para durarem mais tempo na prateleira, né, do mercantil e também para se tornarem mais saborosos. Os aditivos, eles são utilizados mais para fim de alimentos, né, produtos com sal ou produtos com açúcar. E aí a gente tem o exemplo dos produtos em conserva. Eu dou muito essa sugestão para os meus pacientes na hora de escolher os produtos industrializados, para a gente sempre olhar os rótulos dos alimentos. Não, Lúcia, mas é aquela parte que tem o carboidrato, as calorias, o sódio. Também, só que ali, para a gente chegar naquela determinada quantidade, naqueles números que tem ali, a gente precisa fazer alguns cálculos, certo? Quem trabalha com rotulagem nutricional, a gente faz vários cálculos para chegar naqueles números. Mas o que é que eu peço sempre para olhar? A lista de ingredientes. A lista de ingredientes é através dela que a gente sabe o que é que a gente está consumindo naquele produto, certo? E, por exemplo, o açúcar, ele pode sim vir mascarado com vários outros tipos, outros nomes, né? Para burlar aí a indústria alimentícia,
pois nós somos leigos ainda nisso. Então, a gente é muito interessante, é muito importante a gente ter essa observação. Não é para a gente ficar bitolado nisso, mas é para a gente ter uma certa curiosidade em estar sempre olhando e a gente ver o que é que a gente está consumindo, né? Não se prender só às calorias, tá? Os alimentos ultraprocessados são formulados pela indústria, né, com muitos aditivos, conservantes e aromatizantes, para dar gosto, cheiro e aparência atraente, que são o caso dos refrigerantes, dos biscoitos recheados, das bolachas, da salsicha, sorvete e chocolate. Eles passam por muitos processos, né, para chegar até ali a embalagem nas suas compras, né, no mercantil. Eu coloquei o chocolate, mas o chocolate não é um vilão, certo? E não tem esse alimento que seja vilão ou mocinho. De forma nenhuma, nenhum alimento, sim, de forma isolada, ele tem o poder nem de emagrecer e nem de engordar, certo? Tudo vai depender do contexto da sua alimentação, tá bom? E aí a gente fala também da higienização dos alimentos, que isso é muito importante. Tanto na higienização da nossa casa, como a gente também tem cuidado onde nós comemos aí afora, né? Onde a gente pede delivery, porque a gente não sabe como é a cozinha desses locais, como é feita a manipulação dos alimentos, e isso pode acarretar alguns problemas de saúde, tá? Transmitido por alimentos. E aí o primeiro passo é higienizar adequadamente as mãos para a manipulação dos alimentos e também a superfície onde vai ser feito o pré-preparo. Eu coloquei hortifrutis, mas seja qualquer outro tipo de alimento, tá certo? Seja a carne, a salada, tá bom? As frutas. Segundo passo, lavar bem os alimentos, né? Retirar todas as partes, as sujidades, as partes estragadas ou que não vão ser utilizadas. O terceiro passo é mergulhar os alimentos em solução de água, com água sanitária, com hipoclorito de sódio. E como é que a gente deve preparar essa solução clorada? Mas, Ana Lúcia, água sanitária? Sim, água sanitária, só ela que vai matar os micro-organismos. A gente deve preparar como? Para 1 litro de água, a gente deve colocar 1 colher de sopa de água sanitária, tá? E você aproveita, pega a colher ali que você colocou água sanitária e mistura, tá certo? E aí depois você coloca os alimentos, seja as frutas ou as verduras, tá bom? Os folhosos. Enxaguar bem os hortifrutis em água corrente e potável, tá? Eliminando todo o excesso da água sanitária. E depois, o último passo é secar bem os alimentos. Pode ser com papel toalha, ou também com um guardanapo limpo, um pano de prato limpo, ou também, se você tiver uma centrífuga, enxugar bem e depois armazenar corretamente, tá certo? E aí, como é que a gente pode organizar melhor, guardar melhor esses alimentos na nossa geladeira? Primeiro de tudo, deixá-la sempre higienizada, certo? Por mais que os alimentos, né, os hortifrutis, as frutas e as verduras, elas acabaram de passar pela higienização, a nossa geladeira ela também precisa estar higienizada, tá? Na porta da geladeira a gente pode guardar os frios, né, como os queijos, manteiga. A manteiga também pode ser armazenada fora da geladeira, quem preferir. Na porta também ela deve ser usada para guardar os alimentos de consumo rápido, como água, refrigerante, suco, alguns temperos. No congelador, os alimentos comprados congelados, né, que devem ser armazenados diretamente. E se forem descongelados, não devem voltar para lá. Se descongelar algum alimento, seja carne ou outro alimento, se descongelou uma vez, deve ficar na geladeira, descongelar na geladeira, certo? E aí deve ir para o preparo, ou se não quiser utilizar naquele dia, deve sempre estar armazenado na geladeira. Nunca retornar para o congelador, tá? Na prateleira superior, a gente pode pôr os alimentos que precisam de mais refrigeração, como leite, patê, iogurte. As prateleiras do meio, elas podem ser usadas para guardar carnes temperadas, né, em fase de descongelamento, como eu falei, e guardar sempre também sobras de comida lá. A prateleira inferior, elas devem ser colocadas os alimentos que devem ser consumidos rapidamente,
como também frutas maduras. E as gavetas, né, os legumes e as verduras, como os folhosos, eles devem ficar longe do congelador, pois o frio faz com que eles estraguem com facilidade. E aí algumas dicas finais, né, para a gente finalizar aqui a nossa apresentação. Algumas dicas que a gente deve se incluir no nosso dia a dia, tá, para a gente facilitar essa organização, esse planejamento, que é bem como eu falei, criar o cardápio semanal. A gente vai conseguir se manter mais fiel, variando mais na alimentação, deixando mais colorida, né, mais variada. As águas saborizadas, as águas aromatizadas. Para quem tem uma certa dificuldade de beber água durante o dia, a gente pode ou colocar lembrete no celular, ou ficar sempre em mão, né, na bolsa, perto na mesa ou no carro, uma garrafinha de água, ou também preparar uma água aromatizada. Como é que faz? A água, você pode colocar numa garrafa, né, a água e cortar em rodelas algumas frutas. Pode ser o abacaxi, pode ser o morango, pode ser a maçã, a laranja, a tangerina, o limão. Então isso é simples, é fácil. Às vezes tem pessoas que não gostam, por mais que não tenha sabor a água, né, a água natural, mas tem pessoas que têm uma certa dificuldade em tomar. Então a gente tenta encontrar uma estratégia para incluir uma água saborizada, tá certo? Escolher um dia para cozinhar, deixar já tudo já organizado, separar um dia para cozinhar e deixar alimentos já prontos, né? Vai facilitar também aí para o consumo, né? Seja o arroz, o feijão, carne, o frango, a batata doce. Deixar refeições já prontas, né? As comidas elas já preparadas, né? Até para descongelar facilita na hora das refeições, né? Seja no café, seja nos lanches, no almoço, no jantar. Apostar nas marmitas, né? As comidas já prontas, né? Já congeladas, a gente já pode até montar a marmita e já deixar congelado. E no dia seguinte, descer para a geladeira para descongelar. Vai facilitar muito a vida, né? Porque a gente pode levar para vários locais e sempre tentar deixar armazenado, quando a gente sair com ela, deixar armazenado em lancheira térmica, tá certo? E quem não tem o auxílio de micro-ondas, a gente pode já levar, seja para o trabalho, seja para outro local, preparações mais fáceis, né? Já preparar em casa e já levar armazenado na lancheira térmica, como uma crepioca, uma salada de fruta, certo? Um sanduíche natural. Deixar também sempre o lanche do dia à mão, né? Tanto o lanche como outras refeições, como o almoço e jantar, certo? Seja fruta, salada de fruta, iogurte, tá bom? Dá preferência aos temperos naturais. Lembra que eu falei dos alimentos processados? Esses temperos industrializados, né, a gente vai falar aqui um pouco, vou frisar um pouco sobre temperos naturais e temperos industrializados. Os temperos industrializados, que são aquela marca Arisco, Sazon, Maggi, Quinol, eles contêm sódio, muito sódio e também os aditivos químicos. E um dos aditivos é o glutamato monossódico. Por isso que eu disse a importância da gente sempre observar, ler a lista de ingredientes. O glutamato monossódico é um tipo de aditivo químico que ele está ali para realçar o sabor daquele alimento, daquele produto, tá? Então, esses temperos industrializados que você compra, né, para colocar, para temperar a carne, o frango, o feijão, né, que diz que tem o sabor de carne, sabor de frango, sabor de peixe, sabor de feijão, né, enfim, eles têm aquele sabor devido ao glutamato monossódico, certo? E outros aditivos que fazem até com que aquele produto ele dure mais tempo na prateleira. E o que é que a gente deve fazer? O mais importante é evitar usar esses temperos industrializados e dar preferência aos temperos naturais.
que é o alho, a cebola, o pimentão, o tomate, o orégano, a pimenta do reino, páprica, ervas finas, entre outros temperos naturais que a gente consegue achar de fácil acesso, tanto no mercantil, como também em lojas de produtos naturais, produtos saudáveis, que hoje aqui na nossa cidade nós temos muitas opções, né? E a gente consegue encontrar de fácil acesso, com um preço bem acessível, e que vai facilitar bastante aí nas nossas refeições, e a gente vai estar evitando esses temperos industrializados, dando mais vez aos temperos naturais, também sempre lembrando da nossa saúde, tá certo? E fazer boas escolhas em restaurantes, né? Sempre tem um sábado ou domingo que a gente vai almoçar fora ou comer fora, e a gente sempre tentar fazer boas escolhas nos restaurantes, né, no self-service principalmente, e a gente olha ali uma variedade enorme na nossa frente, e vocês sabem que a gente come com os olhos. Primeiro a gente come com os olhos. Então, às vezes a gente não tá nem com aquela fome toda, mas a gente acha a comida tão bonita e a gente quer colocar um pouquinho de cada no prato. Então, é fazer boas escolhas, né? Optar sempre pelas saladas, tanto a salada crua ou a cozida, vai da sua preferência, do que você mais gosta. A opção, optar também por uma opção de carboidrato. O que é que nós temos de carboidrato? Nós temos o arroz, e aí a gente pode sempre fazer essa variação. O arroz, ou o macarrão, ou a farofa de cuscuz, ou a batata doce, ou a batata inglesa, ou a macaxeira. De opção de proteínas, né? Nós temos o peixe, nós temos a carne, nós temos o frango, nós temos o ovo, a sardinha e o atum. E de leguminosa nós temos o feijão, que é bem da nossa rotina, né? Do nosso costume, do nosso hábito. E de outras leguminosas, outras opções, nós temos o grão de bico e a lentilha. Mas o feijão é o que prevalece mais, né? E aí sempre também optar para acrescentar um fio de azeite, né? Ou na alimentação. E aí a gente consegue sempre fazer essas boas escolhas, tanto no restaurante como também em casa, certo? E de sobremesa, optar pelas frutas, ou se você gostar, algum doce, algum chocolate, mas que seja em pequenas quantidades, né? Que não seja tão rotineiro, certo? A gente vai abrir agora para as dúvidas, sugestões, perguntas. Se vocês quiserem abrir a câmera ou colocar no chat. Parabéns, doutora, pela exposição das suas ideias, né, já postas aqui no e-book, dicas muito interessantes e muito práticas para que a gente possa melhorar esse nosso olhar sobre a alimentação diária, né, mecanismos que também podem favorecer a redução de custos em determinadas, né, alimentações, o cuidado com a higienização, enfim, quando você trouxe até nós esse e-book, a nossa primeira impressão foi muito positiva, que é um documento que vai verdadeiramente auxiliar as pessoas, né, a melhor compreenderem como esse processo pode acontecer diariamente, né, facilitando a vida, né, dentro da própria residência ou no ambiente de trabalho. Eu gostei muito da organização da geladeira, você sabe disso, né, eu já mencionei, porque torna a vida muito prática, né, você resolve rapidamente determinados problemas. E eu creio que algumas perguntas vão surgir, e eu vou ter que me ausentar, eu já havia conversado com vocês, né, tanto com a doutora Ana Lúcia quanto com o doutor Fabrício, por conta de outro compromisso. Hoje nós já tivemos algumas reuniões. Tivemos uma há poucos minutos sobre o Prêmio à Medalha do Mérito Funcional 2020, que a gente está participando pela primeira vez, não, já pela segunda vez, mas nos últimos 10 anos a universidade tinha ficado distante dessa premiação e nós tivemos projetos que foram apresentados e a comissão setorial avaliou e nós já temos um indicativo.
Tivemos também uma reunião sobre o concurso de professores efetivos, também uma outra situação que também é importante para nós. E nós estamos, né, com várias situações, várias atividades ao mesmo tempo. Mas quero lhe parabenizar publicamente pelo trabalho, pelo empenho, sobretudo pela criatividade. Falar de alimentação não é algo fácil, as pessoas têm algum nível de resistência. Depois nós vamos ter um trabalho com a alimentação das mulheres, nós estamos no Outubro Rosa, a gente quer também enfatizar o nosso trabalho no Outubro Rosa com as mulheres, com crianças, com adolescentes, com pessoas na terceira idade ou na melhor idade, como quer que a gente queira chamar. Enfim, nós vamos dar continuidade a esse processo. Esse e-book é o primeiro que eu considero de uma série, né, de uma coletânea que nós vamos fazer para auxiliar os nossos colaboradores. A pergunta que eu quero deixar aqui é sobre as calorias que são postas nos rótulos dos alimentos, né? E como é a percepção da nutrição sobre esse aspecto. Porque agora, em período de pandemia, a gente ouviu, doutora, que muitos dos produtos estão com, inclusive, a quantidade reduzida, né? Por conta das dificuldades de produção até daquele produto. E as calorias desses rótulos, como é que a gente pode fazer uma leitura coerente do processo, comprar produtos de boa qualidade, porque, enfim, a gente tem que dizer, embora o seu discurso, né, tenha sido sobre consumir menos produtos industrializados, a gente ainda vai levar um tempinho para se educar para isso, né? A gente tem mesmo a cultura do supermercado, né? Aquela que eu tive que aprender agora, no período da pandemia, que eu não ia a supermercados, minha mãe fazia esse procedimento, mas tive que fazer porque ela é de grupo de risco, passei a ter a necessidade de comprar alguns alimentos, né? E a minha questão sempre, a minha curiosidade sempre foi no entorno das calorias dos rótulos. A gente tem aquela sensação que nem tudo que está posto, né? Está posto, verdadeiramente posto, ou deveria estar posto, né? Então, eu queria que você dissesse algo sobre esse assunto. Quero parabenizar a todos que estão permanecendo aqui nesse encontro, ouvindo, e certamente vão participar daqui a pouco. E dizer que a gente vai explorar, no bom sentido, viu, doutora? Durante essa permanência do nosso projeto, para que a gente possa também contribuir com todos os nossos colaboradores naquilo que for mais útil, né, a essa cultura, a essa nova cultura alimentar. E deixo todos nas mãos, considero muito responsáveis, do doutor Fabrício, que está gerenciando aqui a sala. Depois ele vai fazer o encerramento formal. A gente ainda tem mais um tempo para as outras perguntas do nosso grupo. E dizer que a nossa Pró-Reitoria está disposta a implementar esse projeto e outros que poderão ser consequência também do desdobramento do projeto Pleno Nutrir aqui na nossa universidade. Muito obrigada a todos e a todas. Pronto, vamos lá. Quando a gente fala em relação às calorias, principalmente ali nos rótulos, a gente precisa fazer alguns cálculos, digo a gente, porque nós nutricionistas também temos, nós somos aptos a fazer a parte da rotulagem nutricional. Então a gente faz tanto das calorias como dos carboidratos, que é uma lei, né, que diz que a gente precisa colocar todas essas informações no rótulo. Calorias, carboidratos, proteína, fibra, sódio e também se houver alguma gordura trans. Muitas pessoas se preocupam muito com as calorias, mas tem produtos que têm muitas calorias vazias. O que são as calorias vazias? São as calorias que não te fornecem nenhum nutriente, nenhuma vitamina, nenhum mineral. Mas, além da caloria, a gente também precisa trabalhar em cima de quê? Dos nutrientes, que é o carboidrato, a proteína, as gorduras, né? As fibras também, tudo isso faz parte dos nutrientes e eu acho que é um ponto muito mais importante para a gente trabalhar em cima, seja com um paciente que esteja no processo de emagrecimento ou ganho de massa muscular, né, ou que esteja com alguma patologia, e a gente precisa ver como é a relação, o contexto todo da alimentação para a gente trabalhar em cima da caloria. Quanto de diário ele precisa de calorias na alimentação daquele paciente. Mais alguma dúvida? Tem. Muito obrigada, doutora. Nada.
Agradeço a presença mais uma vez da pró-reitora. Passamos agora a palavra para, se alguém quiser consultar a doutora Ana Lúcia aqui para alguma dúvida, alguma observação, comentário, fiquem à vontade. Doutora, eu teria duas dúvidas, assim, bem simples. A primeira é essa alimentação no ambiente de trabalho, né? Já que nós temos um pouco de restrição quanto aos produtos que são comercializados ali, e às vezes nem sempre temos tempo de planejar adequadamente para todos os dias da semana. Uhum. Achei a ideia muito interessante da marmita, né, desse planejamento semanal. Mais algumas dicas assim de horários de alimentação durante o trabalho, o que nós podemos comer em alguns momentos, né? Já que alguns trabalham, por exemplo, 4 horas seguidas, né, e às vezes esquece um pouco da água, esquece de alguma alimentação complementar que deveria fazer. Essa é a primeira pergunta, né? E a outra pergunta, digamos assim, estaria relacionado, né, ao momento em que nós precisamos ter consciência de que é preciso consultar um nutricionista, né? Às vezes nós temos essa dificuldade, damos mais atenção a outras áreas da saúde e não prestamos atenção na área nutricional. Uhum. Os médicos vêm nos falando reiteradamente, né, das horas de sono, da atividade física, também falam muito de uma dieta adequada, né? E às vezes esse terceiro elemento, né, acaba muitas vezes sendo esquecido. Então, algumas dicas, né, de quando a pessoa realmente precisa, seria despertar esse interesse de eventualmente consultar algum nutricionista ou ter mais informações, né? Pronto. Geralmente, o que eu observo muito no consultório? Que as pessoas procuram um nutricionista. Quando o médico indica, a pessoa já procura um médico por estar sentindo algo, né, algum sintoma, algum sinal. E aí o médico muitas vezes já indica, né? Você precisa procurar um nutricionista, ou pela patologia, ou pela obesidade. A obesidade, no caso, já é uma patologia, né? E aí eu vejo muito isso. E também quando o paciente faz a atividade física, né? Pratica algum esporte e queira tanto emagrecer como também a hipertrofia, que é o ganho de massa muscular. A parte da estética, né? Já puxa aí mais para o lado da estética. Mas a questão da patologia, quando há alguma doença, aí o paciente já procura. Mas bem soubesse, igual a história do psicólogo, bem soubesse, todos precisam fazer, né? Se bem soubesse, todos procurariam um psicólogo. Então, se bem soubesse, todos precisariam também procurar um nutricionista, tanto para a gente cuidar, se a gente observar bem como é que está a nossa rotina, a gente sabe que sempre tem alguma coisa que não está no eixo. Então, para uma orientação, para uma informação a mais, também é de grande valia, já para a gente se organizar na alimentação. Eu me cuido, eu como direitinho, eu faço atividade física, mas às vezes sempre tem alguma coisa que não está encaixando, né? Então, o nutricionista também está sempre ali para a gente dar orientação, né? Para sempre melhorar em alguns pontos. Não só na parte da estética, né? E também não só quando há a presença de alguma patologia, de alguma doença. Em relação aos horários, né? Os horários das refeições. É certo que o ideal é a gente fazer de 5 a 6 refeições por dia. Café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde
o jantar e o lanche da noite, que é a ceia. Mas o lanche da manhã e a ceia, na minha prática clínica, eu vejo que não é tão de costume das pessoas. E não é aquela coisa que é muito engessada, não é necessário, não é obrigado. Se eu não sinto fome, tudo bem, tranquilo. Agora, se você sente fome, se você sente aquela necessidade, não, eu preciso me alimentar porque realmente eu sinto fome. Então, a gente tem que organizar essas refeições. Os horários vai muito assim da sua rotina. Quando o paciente me procura, não, eu não tenho um horário para tomar café, eu acordo 10 horas, eu não tenho horário para... Do café a gente já sabe logo que o paciente não tem uma rotina alimentar correta. Se o café da manhã é 10, o almoço vai ser lá para 1 hora, 2 horas da tarde e vai se estendendo muito mais as outras refeições. Então, o que é que eu sempre sugiro? A gente precisa ter uma rotina. Senão, você não vai se... Já parte também muito para a questão da organização do planejamento. Não, eu só consigo fazer 4 refeições no dia, que é o café, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Tudo bem, mas a gente precisa ver como é que está todo esse contexto, como é que está a sua alimentação, se está dentro da recomendação que você realmente precisa, né, dos nutrientes, das calorias e tudo mais. Se há a presença de alguma patologia, e a gente vê tudo na consulta. Como é que é a questão do intestino, a ingestão de água, a qualidade do sono, né? Se há algum sinal, algum sintoma, que a gente precisa saber todas essas informações para eu conseguir montar o seu plano alimentar, juntamente, né, assim, com o que você me relata da sua realidade, o que é que a gente pode ainda estar incluindo de novos alimentos, né, até para a gente estar mudando alguns hábitos alimentares e tentar alcançar aquele objetivo, certo? Aí você falou também na questão de procurar um nutricionista, né? Eu digo muito para os pacientes que a gente tem 5 pilares, tanto para quem quer emagrecer, como também para quem quer o ganho de massa muscular. E também puxa mais para a estética. Os 5 pilares. Primeiro, alimentação saudável. A alimentação não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser o mais saudável possível, o mais natural possível, né? Tudo dentro da sua realidade. A prática de atividade física, que ela é essencial, né? Tanto para a saúde como também para o objetivo que você precisa. O intestino, como eu bem falei, o nosso intestino ele é o nosso segundo cérebro. Nós precisamos estar com ele 100% saudável, senão a gente começa a observar sinais e sintomas, pele ressecada, o cabelo quebradiço, em nós mulheres, candidíase, enfim, várias outras doenças. A constipação também, né, que é muito comum, a prisão de ventre, que a gente também precisa cuidar disso, tanto com a alimentação, como também, se for necessário, com alguma suplementação, né? Sempre pensando na individualidade do paciente, a ingestão de água, que conta muito também, e a qualidade do sono. Então, eu falei os 5, né? A prática de atividade física, a alimentação saudável, a qualidade de sono, a água e o intestino. Esses 5 a gente precisa trabalhar muito em cima deles para a gente alcançar o objetivo, para a gente estar saudável, né? Para a gente alcançar o objetivo. Se houver alguma coisa que eu vejo que está precisando, né, de uma alimentação a mais, né, de um alimento, de uma suplementação, a gente já vai trabalhando em cima disso aí. Ótimo, doutora. Mais uma pergunta ela diz assim: quando eu não tenho essa rotina na alimentação, atrapalha no metabolismo? Sim, atrapalha. E aí eu pergunto, como é que está sendo a sua alimentação? Está sendo mais natural possível ou está sendo com mais produtos industrializados?
né? Como é que está sendo a prática de atividade física? Como é que está sendo a ingestão de água? Como é que está o sono? Né? Está tendo uma boa qualidade do sono? O sono não é só você, eu deito e durmo a noite toda. A gente tem que investigar. Está tendo ansiedade, né? Está tendo estresse, a gente tem que ver tudo isso, certo? Ele influencia, assim, todos esses pilares, né? Todos esses pontos que eu frisei, eles sempre, eles influenciam muito. Ótimo, doutora. Mais alguém gostaria de fazer as últimas perguntas aqui? Certo, então vou proceder para o encerramento deste primeiro evento do projeto Pleno Nutrir. Foi realmente com uma grande satisfação que recebemos aqui a doutora Ana Lúcia Holanda Oliveira, que é nutricionista, também trabalha no restaurante universitário da nossa universidade, atua também no atendimento clínico e realmente, doutora, agradecemos a sua colaboração com esse projeto. Acredito que foi de muita utilidade para todos aqui. Agradeço a todos que se fizeram presentes aqui e nós daremos continuidade a outros projetos e outros eventos da Progep, que nós comunicaremos oficialmente a vocês por ofício ou memorando e divulgaremos outros projetos também. Doutora, uma última palavra sua, se quiser. Eu agradeço muito essa oportunidade, né, de estar repassando um pouco dessas contribuições, tá, da área da nutrição, e vamos levar o projeto mais à frente, abordando outros assuntos, né, sempre relacionado à alimentação, à saúde, à nutrição, e agradecer pelo espaço e a participação de todos. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Aqui da professora Cleidineide, do Sistema de Bibliotecas, né?